todos bem-vindos. Vamos para mais um vídeo. Agora se tratando de um exercício de mecânica geral, esforços internos. Então, esse exercício foi tirado do livro do Hibbeler, Estática. Aí, quem tiver interesse, esses exercícios aqui de mecânica geral se encontra nesse livro, que por sinal é um ótimo livro. Então, vamos lá. Esse é o exercício 7.2. Determine a força normal, o esforço cortante e o momento no ponto C. Então aqui a gente tem uma viga em balanço, né, e biapoiada. Aqui a gente tem um apoio móvel e um apoio fixo. Na extremidade a gente tem uma carga aplicada pontual de momento e na outra extremidade uma carga pontual. Então, a primeira coisa a se fazer é achar as nossas reações de apoio. Então, aqui a gente vai ter uma reação na vertical e aqui também a gente vai ter uma reação na vertical. Nesse apoio, como ele é fixo, a gente tem uma reação na horizontal também. Mas, como essa estrutura não há nenhuma força aplicada na horizontal, a gente já pode adotar que essa força aqui é zero. Então, pode ser desconsiderado. Então, aqui para a gente achar o nosso VA e o nosso VB. Então, primeiramente, a gente vai fazer tanto o momento em A quanto o momento em B para a gente achar qualquer um dos dois. Então, a gente pode fazer momento somatório de momento em B é igual a zero. Então, a gente tem primeiramente a nossa carga de 30, então é 30 positivo. Depois a gente tem o nosso VA, girando no sentido horário. Então, a gente tem menos VA vezes a nossa distância, que é de 3. Depois a gente tem a nossa carga de 10, causando momento, também no sentido horário. Então, menos 10 vezes a distância de 1,5. que é igual a zero. Então, isolando o nosso VA, a gente vai achar que ele vale a 5 kN. Depois, para achar o nosso VB, a gente pode fazer somatório de forças em Y, somatório de forças na vertical. Então, a gente tem o nosso VA subindo, que é de 5. Depois, a gente tem o nosso VB também subindo, mais VB. E depois, a gente tem o menos 10, é igual a zero. Isolando o nosso VB, a gente vai achar que ele vale a 5 kN também. Então ele quer saber os esforços internos no nosso ponto C. Então a gente vai fazer um corte entre a seção A e a seção B. Então a gente vai fazer o nosso corte aqui. Então aqui já está representado o nosso corte. Aqui a gente tem o nosso corte com uma distância de x, né? Daqui até aqui. E aqui a gente tem o nosso apoio A que a gente achou, que equivale a 5. Aqui no nosso ponto C, a gente vai ter, não exatamente no ponto C, né? Mas pode ser, o corte pode ser feito, o corte foi feito entre A e B, mas não foi exatamente, né, em cima do ponto C. Até porque a gente não especificou a distância que a gente chamou de X. A gente só sabe que o corte é entre A e B. Então, não é aqui exatamente no ponto C o nosso corte. Então, aqui a gente tem um momento, um esforço cortante descendo e um esforço normal aqui também. O esforço normal a gente pode desconsiderar, né? Já que a gente não tem esforço normal aqui na nossa viga. Então, primeiramente, a gente vai achar o nosso esforço cortante. Então, para achar o nosso esforço cortante, a gente vai fazer somatório de forças na verticais. Então, a gente vai ter que o nosso 5 está subindo, que é da reação, né? A gente tem 5 menos o nosso V, que é o cortante interno. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, o nosso esforço cortante nesse trecho equivale a 5 kN. E o trecho vale de 1,5, que é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4,5, que é esse trecho do corte que está valendo.
Então, a gente agora vai fazer a nossa equação de momento. Então, de momento aqui, a gente tem o nosso 30, né, no sentido anti-horário. Então, a gente tem 30 positivo. E aqui a gente tem o nosso 5 gerando momento também. Só que essa distância aqui, ela vai ser uma distância de x menos 1,5. Por que x menos 1,5? Porque essa distância inicial a gente sabe que é 1,5, igual da nossa figura principal. A gente não sabe essa distância menor. E a distância total a gente chamou de x, então quer saber que essa distância menor equivale a x menos 1,5, ok? Então, a gente tem 5 girando no sentido horário. Então, a gente vai ter menos 5 vezes a distância, que é de x menos 1,5. Depois, a gente tem o nosso m no sentido anti-horário. Então, a gente tem mais m é igual a zero. Então, isolando o nosso m, a gente vai achar que ele vale a 5x menos 37,5. E essa distância também vale de 1,5 até 4,5. Então, para saber quanto vale o nosso cortante, o nosso momento no ponto C, basta a gente substituir o nosso x pela distância que a gente quer, que é o C está a 3 metros. Então, no nosso cortante, a gente não precisa fazer isso, porque o nosso cortante não deu x, né? Ele é constante ao longo do ponto A até o ponto B. Já no nosso momento, a gente precisa substituir. Então, ele vai variar. Então, o nosso m aos 3 metros, substituindo 5 por 3 menos 37,5, a gente vai achar que o m de 3 equivale a 22,5 kN vezes metro. Menos 22,5 kN vezes metro. Então é isso, pessoal. Como eu já disse, é um método mais complicado de se fazer, mas ele é muito importante para o entendimento desse tipo de análise. Então, mais para frente eu vou estar trazendo os métodos mais rápidos de se fazer, né? Sem precisar fazer esse tipo de cálculo, mas é essencial saber esse tipo de análise e fazer esse tipo de exercício. Então, muito obrigado a todos. Se foi útil o vídeo, por favor, eu peço que se inscreva no canal e compartilhe aí com seus amigos que também estão precisando de ajuda nessa matéria. E um abraço, até a próxima.